Tudo bem, pessoal? Eu gostaria de começar agradecendo a participação de vocês nos vídeos anteriores, na aula anterior sobre sinônimos e antônimos. Eu tive um feedback bem positivo, alguns alunos falando que fizeram a correção. Isso é importante para que a gente continue com uma boa rotina de estudos. Hoje nós iremos falar sobre palavras homônimas e palavras parônimas, né? O que vem a ser um termo homônimo? Um termo homônimo, como aqui está escrito, são palavras que possuem a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Um termo homônimo muitas vezes é escrito de forma idêntica, outras vezes são escritos de formas diferenciadas, mas a pronúncia ela é sempre igual. Quando eu falo assim, acento, que acento que eu estou falando? Eu estou falando do acento circunflexo ou estou falando de um acento, lugar de se sentar? Nós vamos perceber a real intenção do escritor quando nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Ver pelo contexto, quando nós lemos a frase. Então, ó, acento, acento, palavras homônimas, aqui com C, aqui com 2 S's, acender, cela, cheque, ou cheque bancário, ou cheque de checkmate. Além dos termos homônimos, nós temos os termos parônimos. O que vem a ser um termo parônimo? Parônimos são também palavras que apresentam significados diferentes, mas que a pronúncia é parecida. Então a pronúncia não é idêntica, como acento, por exemplo, que é um termo homônimo. Lá no parônimo a pronúncia é parecida. Vamos dar exemplos disso. Olha lá, eminente, iminente. Cumprimento, comprimento. Emergir, imergir. Ai, professora, eu não sei o significado dessas palavras. Lá na página, vamos lá, eu estou falando a atividade referente à página 62 até a página 67. Nós vamos ter os conceitos gramaticais e vamos ter exercícios. Lá na página 62, nós vamos ter um pouquinho do significado dessas palavras. Olha lá, eminente. Eminente quer dizer alto, elevado, superior. Eu posso estar falando de uma montanha, de um morro, de uma colina. Já iminente, que está para acontecer, um acidente iminente, uma palestra iminente, uma ação que está para acontecer. Continuando, Então falamos um pouquinho sobre o que é eminente e iminente. Cumprimento, ato de cumprimentar. Comprimento é referente ao tamanho, Emergir e imergir. Emergir é quando eu mergulho, ou é quando eu subo para a superfície. Vamos ver lá na página 63. Emergir é vir à tona. Eu tenho um submarino, ele emergiu, ele saiu de dentro do mar. Ele imergiu, ele mergulhou, certo? Agora vamos aqui para o próximo slide. Ele vai mostrar esse infográfico, que também é conteúdo que vocês estão aprendendo. Eu pedi que vocês fizessem um infográfico, Então, palavras homônimas, elas estão de amarelo, e os termos parônimos estão de azul. Esse infográfico está no Google Imagens, digita lá homônimos e parônimos. Aí você vai colocar a imagem, vai aparecer para vocês conseguirem ler melhor, porque obviamente eu tenho a consciência de que o slide não está perfeito. A professora está improvisando para gravar vídeos, para estar um pouquinho mais perto de vocês. Concerto com S, reparar algo. Concerto com C, execução de obras musicais. Acento com C, sinal gráfico. Acento com 2 S's, lugar onde se senta. Cela com C, pequeno cômodo. Cela com S, objeto sobre o lombo do cavalo. Cesto com C, recipiente. Cesto com S e com X, referente ao numeral 6. Então, em todos os casos, concerto, assento, cela, cesto, eu tenho termos homônimos, onde a pronúncia ela é idêntica. Cesto. Ao falar, eu não sei se eu estou falando do cesto com C ou com S. Já no termo parônimo, que são os de azul, vocês vão perceber que há uma mudança na pronúncia. Inflação, alta dos preços. Infração, flação, fração. Ato de desobedecer algo. Cavaleiros, que monta cavalos. Cavalheiro, educado e gentil. Professora, onde que eu posso ver isso? Volto a falar que está na apostila de vocês. O primeiro bimestre, 62, 64, tem lá os conceitos.
Mais pra frente nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de palavras homônimas. Qual é a diferença de um termo homônimo que a escrita ela é também idêntica, né? Ou de um termo homônimo que a escrita se difere, como aqueles que eu mostrei para vocês, né? Eu vou tirar algumas dúvidas relacionadas à escrita, a correção, na verdade, dos exercícios na apostila de vocês pelo Zoom, e eu também vou tirar dúvidas relacionadas até ao conteúdo mesmo, depois da apostila pelo Zoom ou pelo grupo, né? Um beijo, continuem acompanhando os vídeos, continuem fazendo as atividades. Tchau, pessoal!